Oi, mulher! Hoje nós estamos no dia 38 e o tema é Mulheres que andam juntas, cumprem promessas juntas. E o nosso texto base está em Lucas 1, 41 a 45, conta a história de Isabel e Maria. Eu vou ler só um trechinho para vocês e diz assim: Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê saltou em seu ventre. Bem-aventurada a que creu. Meu Deus! Existe algo extraordinário que acontece quando duas mulheres cheias do Espírito Santo, gerando algo eterno, se encontram. O céu manifesta, existe algo no físico também se manifestando, e no mundo espiritual, algo confirma dentro de você que você está no lugar certo. Eu fico imaginando Maria, uma adolescente assustada, carregando um peso do mundo nos ombros. Uma menina que ainda não está entendendo o que está acontecendo, mas por obediência à palavra do Senhor, somente diz: conforme a tua palavra seja feita. Essa menina que está aí na frente de um turbilhão. Mas antes dela entrar nesse meio desse turbilhão, ela vai de encontro a uma outra mulher que também sabe o que é viver algo sobrenatural. Uma outra mulher que também sabe o que é viver da promessa de Deus. Uma outra mulher que também sabe o que é viver de algo que ainda não entende, mas consegue provar do amor de Deus e dizer: Ele fez algo grandioso, um milagre grandioso em mim. Maria vai até a casa de Isabel, sua prima, aquela que também está vivendo um milagre, para poder ter um lugar de descanso, de conforto, um lugar para que a fé dela possa ser fortalecida antes dela voltar para o lugar onde ela será atacada, para o lugar onde as pessoas não vão entendê-la, para o lugar onde ela será mal compreendida, para um lugar onde ela será colocada para baixo. Mas antes de se colocar nessa posição, Maria vai até Isabel. Maria vai à procura de alguém que tem conexão com Deus. Alguém que sabe como é servir a Deus. Uma pessoa que está vivendo milagre. E quantas vezes eu e você precisamos de Isabéis na nossa vida? Mulheres que o Senhor levanta com experiência, com força, com coragem, com fé consolidada, para nos dizer: olha, eu sei que está assustador, mas você só está começando. Continua a gerar o que você está gerando, porque é o céu que depositou em você. Foi Deus que falou sobre você e depositou isso sobre a sua vida. Então não tenha medo. Eu também passei por esse processo, mas eu estou já no meio da minha gestação. Maria procura Isabel, que é uma mulher experiente, é uma mulher que entende da vida. Ela sabe aonde ela vai encontrar consolo. Eu oro para que Deus levante Isabéis na sua vida. Mulheres que olharão para você e para o seu propósito e te ensinarão a gerar esse propósito em paz, em confiança, em amor. Mulheres que entendem como o céu trabalha. Mas eu também oro para que Deus coloque Marias diante de ti. Mulheres que precisam da experiência que você carrega. Mulheres que precisam da unção que você tem. Mulheres mais novas que ainda estão inseguras no caminho que estão passando, mas que você já viu que elas carregam, que elas estão gerando algo grande. Mulheres que precisam daquilo que você carrega. Eu oro para que o Senhor possa alinhar Isabéis e Marias neste lugar. Mulheres que caminham junto porque sabem que o céu depositou algo tremendo na vida delas. E olha, no meio dessa caminhada, você será Isabel para algumas mulheres, assim como você será Maria para umas mulheres. Você terá Marias e Isabéis na sua vida e essa é a beleza do ministério. Não andamos sozinhas, não andamos desamparadas, não precisamos carregar o mundo nas costas. Quando Deus já colocou mulheres ao nosso redor que tem palavra de consolo, que tem palavra de envio, que tem palavra de força sobre a sua vida. Maria vai ao encontro da prima, que entende como é gerar algo impossível. E lindo é que Isabel reconhece aquilo que existe em Maria. E ele diz: bendita.
Sabe, precisamos de mulheres que não nos colocam para baixo, desse mundo onde somos ensinadas a competir por tudo e a todo tempo. Encontrar com mulheres que olhem para nós e deem palavras de direção, palavras realmente diretivas sobre a nossa vida e dizem: você é bendita, você carrega algo grande, você carrega o céu, você carrega propósito, você carrega destino. Precisamos de mulheres que declarem o céu sobre a nossa vida, mulheres que veem aquilo que Deus depositou em nós e declarem sobre nós. Mas nós também precisamos ser essa mulher na vida de outras mulheres. Precisamos ser mulheres que não temos medos que elas irão nos passar, que elas irão nos sobressair. Mulheres que não têm medo de exaltar outras mulheres. Precisamos ser mulheres que não têm medo de impulsionar outras mulheres para irem ainda mais longe do que nós. Que não temos medo de aumentar, de subir, de colocar outras mulheres lá em cima, em lugares que talvez eu e você nunca iremos pisar. Mas temos na mão o privilégio de declarar e ser ponte para outras mulheres, para lugares ainda maiores, para lugares que talvez ainda nem chegou no teu coração, para lugares que ainda nem passou sobre a sua mente. Você é uma impulsionadora, você é ponte. Mas eu sei que em alguns momentos somos também como Marias. Somos mulheres que ainda não entenderam o que estão carregando. Somos mulheres que às vezes ficamos um pouco confusas. Mas eu sei que mesmo assim, você não abre mão de carregar o plano do Senhor. Ambiente de promessa não é de disputa, mas de reconhecimento e crescimento mútuo. É esse lugar que o céu quer te conduzir, para um lugar onde que você vai crescer segundo a vontade de Deus. Você precisa de mulheres que celebram o que Deus está fazendo em você, mesmo que ainda esteja em fase de gestação. Mesmo que ainda você nem esteja vendo e entendendo, você precisa de mulheres que enxergam em você aquilo que você não consegue enxergar. Mulheres que vão te dizer: eu confio no seu chamado, eu acredito no que Deus depositou em você. Isso é ser igreja, isso é aliança, isso é família espiritual. É essa convivência, é essa aliança tão profunda, onde somos capazes de ativar em outras pessoas o mesmo propósito que Deus colocou em nós. É tão lindo que você vê, porque Maria fortaleceu a sua fé na presença de outra mulher de fé. Você é esse porto seguro para outras mulheres. Deus vai colocar Isabéis no seu caminho, mulheres maduras na fé que também foram processadas por Deus e que vão saber reconhecer o que há em você. E ele também vai levantar Marias, mulheres mais novas, sedentas por direção e validação, que precisam do seu encorajamento. Esse é um ciclo. Uma gera, a outra ativa. Uma afirma e a outra recebe. E quando essas mulheres se encontram, a promessa salta, o Espírito manifesta e o reino avança. Você não foi criada para viver a sua fé sozinha, e o propósito que Deus confiou em você não é um projeto solitário. E às vezes, tudo o que você precisa é ouvir de alguém cheia do Espírito: você é bendita e o que você carrega é santo. Isso basta para reacender a fé e te lembrar: o que Deus começou, Ele vai cumprir. Eu oro por uma geração de Marias e Isabéis, uma geração de mulheres que entenderam o seu chamado e estão dispostas a responder sim ao céu. Eu quero ler para você o chamado à ação de hoje e diz assim: ore por suas conexões. Quem são as Isabéis que Deus te deu? Agradeça por elas. Envie hoje uma mensagem para uma Isabel na sua vida, agradecendo e honrando o que ela representa. Se você sente falta desse tipo de conexão, dê o primeiro passo. Participe de algo, escreva para alguém, se aproxime.
Peça ao Senhor para colocar alguém do seu lado nessa caminhada. Seja também uma Maria. Não se isole, compartilhe, se mova em direção à comunhão. Declare: Senhor, eu quero viver alianças que ativam promessas, que minha fé salte a ouvir a voz certa e que a minha presença leve outras a crer de novo. Que a sua jornada seja marcada por encontros divinos que te empurram para o seu destino. Eu oro para que o Senhor possa colocar mais Marias e Isabéis na sua vida e que cada dia mais você esteja mais próximas de viver aquilo que o céu já declarou e já derramou sobre você. Que essa gestação possa ser confirmação na vida de outras mulheres. Amém? Que o Senhor te abençoe.